CEPEDOC, na verdade, ele foi uma ideia que foi sugerida por Valdiza, a museóloga que orientou todo o projeto do museu. Tá? Porque quando eu cheguei, quando eu a procurei em São Paulo e disse da nossa intenção aqui de criar um museu regional, primeiro um museu regional, mas a gente não tinha uma ideia de como seria esse museu regional, mas como seria, né? Ninguém sabia como fazer. Então ela disse, bom, vocês têm que fazer então um museu antropológico, é isso que vocês querem. Tá, tudo bem. Então, mas como começar? De que jeito? Então, a primeira coisa, ela sugeriu que houvesse na prefeitura, já que eu nem trabalhava na prefeitura ainda também, que a gente tivesse um setor de pesquisa e documentação, por exemplo, aí que foi criado no Departamento de Educação e Cultura. Foi ali um núcleo do museu e da fundação. Então, daí, para esse CEPEDOC, ele queria, digamos assim, gerir o projeto do museu, né, com o apoio dela, evidentemente, e não só na parte técnica, mas também na questão da jurídica, né, como seria essa fundação, essa coisa toda. Então, o CEPEDOC teve essa missão. E aí, o prefeito então resolveu criar, acho que por decreto, não sei bem, criou o CEPEDOC, e eu fui convidado para participar, para ser o primeiro funcionário desse CEPEDOC. Era um setor de uma pessoa só, que era eu. Eu acho que para a gente entender bem o que foi esse começo, eu acho que é legal a gente entender em que momento histórico a gente estava vivendo, né? Foi dos anos 80, eu devo ter entrado aqui provavelmente em 1981. Só que antes eu já era voluntário, né, já trabalhava com a equipe que estava fundando o museu. Mas é interessante a gente observar que nessa época, no começo dos anos 80, havia aquele movimento pela eleição direta, tá? Então havia um contexto político muito importante, né? E até para entender como é que as coisas se desenvolviam, né, é importante entender que aquele era um momento de muita esperança, de muita expectativa, né, a redemocratização do país. Então é nesse contexto que se começou o museu. Eu entrei já, vamos dizer assim, teve a primeira equipe, que foi a verdadeira precursora do projeto, que era o Benedito Sérgio Lencioni, o Osmar, que para mim é o autor do projeto, né? O Osmar que pensou esse projeto, a Maria Lúcia Santana, museóloga, a orientação da doutora Valdiza Russo Camargo Guarnieri, que foi de fundamental importância, né, como mentora desse projeto. O MAV começou daí. E o CEPEDOC, a importância dele foi que, por exemplo, como eu estava falando agora há pouco com a Selma também, o museu, quando a gente começou a conversar com a Valdiza, bom, que tipo de museu a gente quer? Bom, nós queríamos um museu regional. Mas como? Museu histórico? Não. Museu histórico, famoso histórico pedagógico, a gente não quer isso. Mas que vai contar a história do Vale do Paraíba? Não, história também não é o caso. Como seria feito isso? Então o museu, como aqui é um prédio antigo, Museu Casa, até isso a gente discutiu, Museu Casa, né, voltando para o século XIX, também não. Museu do Folclore, também não é o caso do Museu do Folclore. Foi aquela discussão toda que seria. Então essa discussão foi interessante do CEPEDOC. Que, na verdade, a CEPEDOC, durante 70... você tem a data quando foi criado o CEPEDOC ou não? 76, desculpa. 76. Então, porque foi logo que a gente começou a conversar com a Valdiza. Durante esse ano todo, 76, eu era a ponte entre a Valdiza e o grupo, porque eu ia lá, conversava, que tem que fazer isso, assim e tal. Então, ela orientou o que o CEPEDOC deveria fazer. Então, como o próprio tombamento, então, nós temos que tombar o prédio. Então, o CEPEDOC foi responsável pelo tombamento do prédio, pela definição do que seria o museu antropológico, e também a própria questão eram três frentes interessantes. O museu, o conceito, a visão de museu, que seria a parte jurídica, como seria essa fundação. Na primeira reunião que nós fizemos, nós discutimos como seria, que o museu deveria ser uma fundação. Isso em fevereiro de 76, já falamos isso. Agora, como ser fundação? Ninguém sabia como seria isso. Aí, a Valdiza, não pode esquecer que ela era advogada, formada na USP, né? Então ela começou a orientar, o museu tem que ser assim, assim, assim e tal. E daí, tanto que o primeiro estatuto da fundação, quem fez foi redigido por 3 pessoas. Aqui de Jacareí, a advogada Fátima Taino, eu e depois a Valdiza, que deu o toque final, todo como é que seria. Então, quer dizer, foi um estatuto redigido por 3 pessoas, o primeiro estatuto da Fundação Cultural. Entendeu? Então o CEPEDOC teve essa função também, uma parte jurídica, a parte técnica, a concepção de museu e também o tombamento do prédio, né? Então 3 frentes que a gente trabalhava, então tinha muita coisa para fazer, muita coisa, de uma pessoa sozinha fazia tudo isso, né? Além disso, era o período também que eu comecei a receber doações. Então foi quando foi descoberto lá no Santa Maria, né? Estavam fazendo
terraplanagem, e aí o prefeito mandou que alguém me entregasse uma urna funerária de lá da terraplanagem que estava fazendo. Fiquei surpreso com aquilo, né? Uma coisa totalmente nova, mas para onde vai? Para o museu, futuro museu. E essa urna motivou depois, as outras peças foram achadas, até a ideia, né, com o Valdizio também, seria um museu arqueológico? Não, mas a arqueologia faria parte desse museu, percebe? Então é um período de muitas indagações, foi uma coisa interessantíssima isso. Né? Quer dizer, e a Valdizia sempre atrás dessa ideia, tanto, né, do que seria a concepção do museu, a questão institucional, como seria, né, de que maneira, e o próprio prédio, né, que iria abrigar. E eu acho que isso foi importante, 3 frentes que a gente trabalhou. Então o Pedroca tem essa posição fundamental. Essa equipe, à medida que na mudança de governo, as pessoas iam saindo, né? O Osmar saiu e eu fiquei, como dizer assim, o responsável por tocar o projeto. É uma história cheia de altos e baixos, mas a história é muito intensa, é uma história muito intensa, né? Eu acho que a gente conseguiu criar algumas referências na museologia que são muito importantes, né? E foram importantes não só para Jacareí, mas acho que talvez tenha criado algumas referências, inclusive, para o país. Não é nenhuma pretensão, isso está registrado e está aí. Quer dizer, tinha aquele momento político que era de reabertura, eleição direta, havia aquela efervescência, né, com relação a rever conceitos históricos, né, ter uma outra postura política. E é nesse contexto que o Osmar também entra, né, que começa a se questionar por que Jacareí tinha que ter um museu histórico e pedagógico, que na verdade era uma deliberação da Secretaria de Estado da Cultura, né, que criou através de decretos o Museu Histórico e Pedagógico. Então a ideia central era que cada cidade contasse a sua história, só que contava uma história oficial. Contava a história dos barões, contava a história da classe dirigente, das famílias importantes, né, da gente da nossa, entre aspas, melhor sociedade. E naquele momento político, a gente achava que tinha que mudar isso, né? Tinha que pensar uma outra possibilidade, né? Tinha que contar a história dos vencidos também, né? Eles também precisavam estar presente na documentação histórica, na produção historiográfica, no acervo museológico, museográfico, né? Então, isso foi um primeiro embate. Nós andamos um pouco contra a maré. Não, aqui não vai ter museu histórico e pedagógico. Aqui a gente vai contar uma outra história, vai ter uma outra abordagem. Então, nós queremos contar uma história diferente. E é claro que isso gerava atrito, né? Porque, imagina, fazer um museu de antropologia, contestar a história oficial não era uma coisa muito bem vista, né? Mas esse foi um dos marcos e que determinou o andamento das coisas em seguida, né? Que foi o que orientou a produção historiográfica, as pesquisas, foi essa concepção de que a gente precisava fugir um pouco dessa museologia muito oficial. Hoje, analisando, quer dizer, eu não acho que essas pessoas prestaram um desserviço, absolutamente. Eu acho que muito pelo contrário, eles recuperaram essa história, eles preservaram essa cultura material, eles documentaram tudo isso, mas eles ficavam só nisso, né? E parece que a gente queria ficar só naquilo. Aí hoje eu acho que as duas coisas dialogam, porque é a realidade. É a realidade, quer dizer, não tem, né? Quer dizer, a história quando ela é imposta ou um projeto é imposto goela abaixo, quer dizer, não funciona isso, né? Quer dizer, você tem uma sociedade, ela é complexa, ela tem que ver todos esses lados, né? E eu acho que foi isso, quer dizer, eu acho que nesse aspecto nós inovamos um pouco, bastante até. Essa questão de contestar a museologia oficial foi um outro marco importante. Eu acho que a restauração do prédio foi um outro marco. Sem recursos, demorou o quê? 13 anos? 13 anos para restaurar um prédio. Então a gente ficava aqui, via as paredes de taipa, às vezes chovia dentro do prédio, caía as paredes de taipa. E foi uma luta, uma luta. Então, concluir essa obra, né, de restauração foi um momento muito especial, foi emocionante, foi muito importante isso. Foi uma vitória que me marcou muito. Uma outra coisa, deixa eu ver se eu lembro, na parte de restauração do prédio, a gente sempre procurava trazer equipes jovens para participar da restauração dessas pinturas, né? Foram retiradas, acho que tinha lugar que foi retirado até 12 camadas de tinta, então é um trabalho muito especializado. E nós convidamos jovens, né, para participarem desse processo, para se inteirarem dessa metodologia.
E apareceu uma moça muito pacata, muito tímida, que se ofereceu para ajudar. O nome dela era Maria Luísa Reco. E ela se apaixonou tanto por esse trabalho, e resumindo, a Maria Luísa Reco trabalha com um dos maiores restauradores de arte egípcia do mundo, né? Trabalha em Paris. E isso foi uma coisa que me emocionou muito, de saber que dela, eu esteve na casa dela, em Paris e tal, e saber que da Maria Luísa trabalhando com aquele acervo que é a história de arte, né? A história de arte da humanidade, né? E ela está ali mexendo com aquele acervo, restaurando, dando dignidade àquele acervo, e saber que aquela menina pacata, ela passou aqui, né, por Jacareí, né? E hoje está em Paris, trabalhando com grandes especialistas, né? Então, esse foi um outro momento que me sensibilizou muito. Então, no meu retorno também teve a criação do Arquivo Público Municipal, que eu acho que foi um outro momento importante. Iniciar o processo de pesquisas arqueológicas, acho que é um outro marco muito importante, né, com o Wagner Gomes Bornal, a Cláudia. Foi um momento muito importante. Se produziu muita coisa, acho que os primeiros relatórios na área de arqueologia foram produzidos nessa época. Houve um enfrentamento em comum também, porque a cidade estava crescendo, a área urbana estava crescendo e não havia nenhum cuidado em preservar essas pesquisas arqueológicas. Então nós tivemos que ter atuação junto à justiça e foi feito um termo de ajustamento de conduta com a justiça que virou referência no Brasil inteiro, né? Quer dizer, o loteador, ele teve que pagar todos os profissionais, fazer a pesquisa, produzir relatório e fazer todo o estudo de impacto ambiental e com isso a gente conseguiu recuperar muito material arqueológico. Acho que foi outro passo importante. A questão do museu era apenas um pequeno apêndice de uma estrutura maior. Acho que havia muita dificuldade em se compreender que o museu tinha que ter um caminho de produção científica, de historiografia, de constituição de acervo, havia muita dificuldade, né? Mas acho que ainda consegui comprar um acervo importante de arte sacra do Dr. Eduardo Etzel, que é o maior pesquisador de arte sacra popular do Vale do Paraíba. Foi um momento bem interessante, bem importante. Esse acervo estava sendo disputado pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo, mas como esse acervo ele era do Vale do Paraíba, eu acabei, né, conquistando, por assim dizer, esse material para cá. Eu tive todo o apoio da presidente da Fundação Cultural, que era a Sônia Bonanno, e tive todo o apoio do prefeito. E daí nós começamos os trabalhos. Claro, não tinha nada montado, né? Então nós tivemos aquele primeiro ano, nós tínhamos que abrir as portas do museu, que ninguém conhecia aqui dentro. Aqui dentro era uma caixa assim, fechada, que ninguém sabia o que tinha aqui dentro. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi trazer para o museu os funcionários da infraestrutura. Na época era a Secretaria de Obras, que eram o pessoal que tinha trabalhado aqui. Então nós fizemos grupos, né, eles vinham em grupos de 15, assim, porque o pessoal tinha trabalhado aqui, mas não tinha visto como tinha ficado tão lindo, né? Depois eu também trouxe as pessoas que estudaram aqui e nós fizemos gravações com essas pessoas e contar como é que era, como é que aconteceu, trouxemos professores, alunos, porque essa foi a escola mais importante de Jacareí, depois o Sene. Aqui passaram as melhores cabeças. Então ele é icônico, esse prédio, não pela arquitetura, mas pelo tudo, né? Pelas vivências. Mas daí o que eu tomei de decisão junto com a presidente, que no caso era a dona Sônia Bonanno? Ninguém vinha ao museu, então fazer para quem? Daí a lista era assim, todos os secretários, todos os vereadores, todas as figuras, os juízes, os promotores, as figuras públicas constituídas.
Aí eu falei, Sônia, eu vou fazer as minhas autoridades, porque esse povo nunca vinha. Eu vou fazer as minhas autoridades. Gente, sucesso. Veio a minha manicure, veio o pessoal, veio do meu hall de relacionamentos. E pessoas assim que não tinham nem tido oportunidade, nem vontade de entrar aqui e nem coragem, né? Porque não dá muita coragem, dependendo, não. Você fala assim, ai meu Deus, eu vou entrar lá, será que eu tenho que ter uma roupa para entrar? Será que, né? Olha, as minhas exposições, elas eram assim, de 150 a 200 pessoas. Eu fiz muita coisa no tempo que eu tive aqui. Fiz no Santa Helena. Eu fiz 36 exposições. Então, foi um período assim de muita gratidão, sabe? Para mim, pessoalmente, né? No sentido de quanto agregou para mim e de ter trazido o pessoal para dentro do museu, né? Então, eles desciam e eu me lembro que tinha exposição do Saja aqui, que era uma exposição de artes plásticas. E daí eu me lembro que estava descendo um amigo meu, que ele tinha uma empresa de jardinagem e era uma pessoa muito simples. Aí eu vi assim, eu falei para ele, não precisa ficar com essa cara de tristinho, porque eu também não gosto de um monte de coisa que tem lá. Aí ele ficou aliviado, porque ele falou assim, nossa, eu não tenho capacidade para admirar isso. Aí tem a minha mãe, que sempre foi minha parceirona, minha mãe falava assim, eu faço tudo que os outros fazem. O pessoal para, olha, eu também paro, olho. Mas isso fez com essas pessoas não entrariam aqui de outra forma. E depois elas começaram a entrar naturalmente, independente elas começaram a trazer, né, as pessoas, a família. E isso que o Capuz falou, né, do domingo. Domingo sempre foi assim, as pessoas vêm para Jacareí e querem vir no museu. Eu cheguei aqui na Fundação Cultural, né, em 95, começo do ano de 95. E aí me colocaram aqui no MAV. Eu fiquei até surpresa na época, porque como a minha formação é em artes plásticas, eu era professora de artes, eu pensei que eu ia para a diretoria de cultura, né, para dar oficinas de arte, trabalhar como assistente cultural lá. Mas aí me locaram aqui, né, no museu. Então, no princípio, eu até fiquei estranhando um pouco isso, porque eu não era antropóloga, não sou historiadora, né? Mas a previsão era isso, era ter um assistente cultural na cultura e um assistente cultural no patrimônio, né? Que na época era o museu, especificamente. Então, eu vim para cá. Então, mas o que foi surpreendente para mim foi uma grata surpresa depois, porque eu aprendi, né, sobre museologia. Eu estava recém-formada numa especialização em arte e educação lá na USP, então eu tive um trabalho de especialização em ação educativa em museus, então estava tudo muito fresquinho na memória, né? E foi bem bacana isso. Não tinha um serviço educativo organizado, né? Existiam monitorias que recebiam as crianças e as pessoas, mas não tinha um serviço educativo organizado. Então foi bem bacana, porque eu pude fazer isso, né? Começar a fazer a organização desse serviço educativo aqui no museu de antropologia. A Fundação Cultural tinha uma assessoria boa, tinham pessoas boas que vinham prestar assessoria de arte. E em 96, né, também teve um trabalho sério de catalogação, que trouxeram a Gisele Peixe, e ela trabalhou com a gente e também treinou muito a gente. E eu tive muito incentivo também da Fundação para fazer cursos. Então eu fiz muitos cursos curtos, no Museu Lazar Segal, no MAC, né? Então foi bem bacana, porque eu pude aplicar algo que eu estava aprendendo, recém-formada, né, lá na USP, na ECA, e pude aplicar bastante aqui. E como eu era da área de artes visuais, a ação teve bastante ação relacionada com artes, né? Pelo meio da arte. A gente começou a enfrentar um conflito mesmo, a gente estava com um problema que os alunos, não sabemos se eram os alunos do museu, mas aqui no entorno tinha muita pichação. Hoje a gente ainda vê um pouquinho aqui, né? Mas aqui
eles pichavam não só essa parede aqui da área externa, né, do jardim, como a própria parede do museu, que era branco. Então ele tinha aquela pintura branca e era todo pichado. E também porque eles vinham muito ao museu, isso era bom. Né? As crianças vinham, elas saíam da escola assim à tarde e faziam bagunça também no museu. Então a gente foi colhendo esses dados, né? Tem a pichação, tem essa bagunça. Teve uma vez que eu lembro bem, tinha uma professora a escola, ela tinha a chave do portão aqui do museu, que existia um portão, tinha um acesso. E eles vieram sem agendar, com a classe inteira, pela chave do portão. Então a gente recebeu, assim, né? Fizemos uma visita, claro. Mas então todos esses problemas nos fizeram levar, né, refletir e criar um projeto. E muito incentivada pela Gisele, na época ela estava na direção aqui do museu, que foi pouco tempo que ela ficou, né, ela ficou de agosto, foi no período que a Maria Luísa saiu. Ela ficou de agosto até dezembro. E foi nesse período que a gente fez esse projeto. Foi bem legal. Tivemos a ideia porque aqui é né, a Rua Leitão, e que, né, a gente associou com esse beco aqui do Leitão, e pensamos num projeto então artístico a gente queria que as crianças restaurassem o patrimônio. Isso era o nosso objetivo final. E o mais bacana de tudo é que a gente não propôs isso, e isso, no desenvolvimento do projeto, foi proposto por elas mesmas. Então, como foi o projeto? A gente fez inscrição, eu fui de sala em sala. Não foi um aviso geral, eu lembro que eu fui em todas as salas conversar com as crianças. E aí elas se inscreveram, as que quiseram se inscreveram. E a gente fez, então, um encontro artístico, fizemos leitura arquitetônica do prédio, depois fizemos colagem, fizemos desenho, né? Fizemos bastante observação mesmo, trabalho de observação artístico. E aqui, a escultura que tinha aqui também era pichada, toda pichada. Tinha uma escultura que as crianças subiam nela, era como se fosse um banquinho das crianças, né? Elas ficavam sentadas, ela aqui ficava cheia, era uma escultura bem ali na ponta, e lotada de mochila. As crianças deixavam a mochila em volta dela e ficavam brincando por aqui. E depois desse envolvimento, que foram acho que uns 6 encontros, eu não lembro agora exatamente, se foram 5 ou 6 encontros, nós lançamos a ideia de fazer uma pintura aqui. E para isso nós fizemos então um projeto, explicamos o que era o muralismo, que tinha que ter um conceito, um estudo, então fizeram um esboço. E depois desse estudo, quando a gente já comprou a tinta e eles começaram a projetar, eles falaram, o museu está todo pichado, o patrimônio, tudo que a gente trabalhou de conceito também, eles propuseram passar uma tinta branca na parede do museu. Então eles trabalharam e a gente, nossa, foi bem legal mesmo esse projeto, foi um projeto marcante aqui, dentre as ações educativas desse período, ele foi marcante. E o que é mais importante, teve reflexo também na visita deles, no modo como eles encaravam o museu, no modo como eles se portavam dentro do museu, né? E não foram muitos alunos, eu não me lembro agora também o número exato, que foi até o fim, mas fez um efeito. A gente sentiu um resultado positivo. Olha, a primeira que foi do Debré, para mim foi bem marcante também, porque foi a primeira. Então eu cheguei, sei lá, em fevereiro, março, acho que março, que eu comecei de 95. E a exposição Debré, as Montanhas São Azuis, vieram os originais, né, de aquarelas do Debré, 6 ou 7 aquarelas, não me lembro. E o fotógrafo, o Paulo Torraca, fez as imagens atuais do mesmo lugar, né, aqui do Vale do Paraíba, que tinha, tinha Aparecida, Taubaté, Jacareí. E aí foi bem marcante para mim, porque foi a primeira, nós tivemos muita participação de escola. Como era também em arte, eu pude aplicar tudo que estava muito recente nas minhas propostas de estudo de ação educativa. Então a gente estudou neoclassicismo, fizemos atividade no chão do museu mesmo. As crianças desenhavam, faziam leitura de imagem, participaram bastante. E sim, uma visita bem expressiva de número também. Desde a educação infantil até faculdades, gente de São Luís do Paraitinga, de Taubaté. Então ela teve bastante repercussão. Então a Debré foi marcante, assim, porque foi uma das primeiras.
E a de 96 também, que foi de arte religiosa, foi uma experiência, para mim, enquanto funcionária aí já, né, não só do serviço educativo, muito completa. Porque participar de uma exposição, desde o seu conceito até a produção, pesquisa, montagem. Então eu tive essa participação bem completa, de visitar os museus do Vale. E nisso eu tenho que falar da Gisele de novo, porque foi minha mestra mesmo. Né? Foi minha mestra que ensinou de museologia, ainda me ensina, né? Porque a gente trabalha junto, é sócia hoje, mas é minha mestra até hoje. E me ensinou de museologia muita coisa. Eu acho que durante esse período acabou sendo um processo de aprendizagem para mim e talvez para toda a equipe que aqui fazia parte, sobretudo para tentar entender o que era um museu e qual é o papel do museu propriamente dito. É óbvio que atrás passaram várias outras pessoas e os conceitos de museu eles acompanhavam os próprios conceitos de modernidade. Mas era fundamental tentar acabar com a história de que museu era um depósito de velharia e que deveria ser um repositório ou almoxarifado da burguesia ou qualquer coisa similar. Então, um dos primeiros passos ao qual a gente acabou encontrando e tendo um desafio era mostrar para a comunidade qual era o papel do museu e que isso aqui era um museu de antropologia e que não era um ponto de encontro de madame ou celebração de chá das 5 ou encontro de festividade. Embora se pudessem realizar determinadas exposições, tinha que mostrar que galeria de exposição é uma coisa e o Museu de Antropologia é algo muito mais rico e perpassa, sobretudo, pelo aspecto de um fórum, de um espaço de reflexão, de um espaço de debate e um espaço em que eu não tenho que dar conhecimento, mas, sobretudo, contribuir para que a comunidade construa o seu próprio conhecimento a partir da observação e da reflexão. Foi o momento de tentar, porque eu acho que a implementação de uma política museológica, ela não pode ser estagnada, ela está num processo constante de retroalimentação, de avanços, de reflexão e até de reformulação. Naquele momento, uma vez mostrado que o museu tinha aquele acervo e que aquele não era unicamente um acervo vinculado à essência da antropologia no Vale, a gente tentava mostrar o que o museu é no Vale do Paraíba. Que não é somente um casarão bonito do século XIX ou representativo de uma determinada elite, mas, sobretudo, ele tinha que ser um polo de difusão do conhecimento do Vale do Paraíba. E que a antropologia ela possui uma abordagem multi, inter e, sobretudo, transdisciplinar e tem que falar com a comunidade. E naquele momento eu acho que a gente teve uma sorte muito grande de nos depararmos com um rico acervo arqueológico no município de Jacareí. Jacareí, isso na verdade começou em 97, na qual a Cláudia teve um papel fundamental, era tentar mostrar que Jacareí estava se configurando como um marco no processo da ocupação pré-colonial no Vale do Paraíba. E foi a partir desse município que o museu também ganha mais fôlego, a partir desse acervo arqueológico riquíssimo, a partir da implementação de um núcleo de arqueologia, que a gente começa a entender a evolução humana do Vale do Paraíba, não somente atrelada àquela figura típica ou característica do Monteiro Lobato do caipira, mas que a ocupação do Vale do Paraíba, sobretudo, vem há muito tempo atrás, desde idos pré-coloniais, como atesta um rico acervo arqueológico existente aqui no município de Jacareí e que deve ser um dos objetos de estudo, de reflexão e de exposição do MAV, do Museu da Antropologia. Isso permitiu que, ao longo do tempo, amadurecesse a própria história do MAV enquanto espaço do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba para entender o homem do Vale do Paraíba e a sua relação com o ambiente. Esse processo de transformação constante da paisagem é o que tem que ser abordado aqui e contribuir para que a pessoa, quando venha ao museu, ela não enxergue o objeto como algo antigo, como algo que pensou, mas ela se enxergue naquele contexto, ela consiga se perceber naquele cenário, naquele contexto e consiga refletir. Se ela existe hoje, é porque por trás delas tantas outras gerações passaram e permitiu que esse momento se concretizasse agora.
como diretor de patrimônio inicialmente, fui nomeado como diretor de patrimônio, que é a minha área, né, da história, e pelo fato de ter trabalhado 30 anos com os povos indígenas, tinha qualificação para assumir o Museu de Antropologia, né? Então, é a parte de diretoria de patrimônio histórico. O que mais me marcou e marcou a história, eu acho, foi essa questão do bolinho caipira. Porque quando eu assumi, eu já tinha essas coisas com bolinho de caipira desde a infância, né? E porque o bolinho de caipira de Jacareí, ele tem umas diferenças gritantes. Ele é o único que é feito com farinha branca, né? E ele é o único que você encontra todos os dias. Você vai no Mercadão, na barraca do Zequinha lá, e você come bolinho caipira. Eu fazia isso quando eu trabalhava no mercado. Eu fui criado dentro do mercado. Meu pai tinha uma banca lá, né? E se não quiser ir no mercado, você vai no Pátio dos Trilhos, tem sempre a barraca de bolinho caipira, né? Então, eu lembro quando eu comentei com a Sônia, né, que era a presidente, vamos fazer, em vez de tombar os imóveis sem estudo, vamos fazer um estudo adequado, né? Vamos investir no patrimônio imaterial. Começar pelo bolinho caipira. Ela falou, mas bolinho caipira todo mundo conhece. E eu falei, e quem inventou? Se tem uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe de fazer, todo mundo gosta e ninguém sabe como começou, isso é patrimônio daquela comunidade. E a feira do bolinho caipira, essa ideia nasceu aqui no museu, né? A primeira, a segunda e a terceira feira foram aqui no pátio do museu. E foi crescendo tanto que a gente teve que mudar. Aí, quando mudamos para o Parque da Cidade, foi mais um passo guiado o foco do museu. É o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Então, a gente fez o registro de um patrimônio gastronômico de Jacareí e, para transformar isso em uma atividade regional, na primeira feira que foi do pátio no Parque da Cidade, a gente chamou de primeira feira regional do bolinho caipira. Convidamos todas as cidades que tinham bolinho caipira nas suas diferentes formas, né, para oferecer. E o público podia saborear um e outro e descobrir o que mais gostava. Hoje eu prefiro esse, amanhã eu posso estar com vontade de experimentar um outro. Não é uma disputa como o time de futebol, né, de paixão clubística, é uma valorização de uma identidade regional. Então, se eu estou em São José, eu gosto de comer o bolinho de lá, né? E para valorizar o que eles têm, né? É a identidade, né? E é assim. E tanto deu certo que continuou, né? Isso me alegra muito. Em relação a patrimônio imaterial, eu queria comentar também que teve início aqui no museu o processo de valorização da cultura árabe pela sua contribuição no comércio e na indústria de Jacareí, a cultura italiana pela presença marcante e os pequenos ofícios, carpinteiro, sapateiro, né? Essas profissões que vieram, os imigrantes trouxeram da Itália. O meu avô, por exemplo, trabalhava na abertura de estradas, né? Terraplanagem. Por isso que os parentes ainda são metidos com carro e terraplanagem, essas coisas, né? E a cultura japonesa pela sua importância fundamental na modernização da agricultura na região, através da cooperativa, os técnicos que eles traziam de lá. Isso é um processo histórico e antropológico. E outra coisa que me agradou muito foi um projeto de construção da identidade cultural no Vale do Paraíba, por ser um museu do Vale do Paraíba. Mas, como eu sou historiador, eu não queria fazer uma exposição que eu montasse, não é a minha área.
Se eu fosse fazer, seria uma linha do tempo, como o historiador comumente faz, né? Então teria que ser um produto cultural, um produto artístico. E uma vez teve um casal de artistas plásticos que visitaram, o Pacini, Paulo Pacini e a Célia Barros. O Pacini já faleceu, infelizmente. Eles vieram propor uma exposição da história indígena. E eu gostei das pessoas, né? A exposição é interessante, mas não me interessa tanto quanto a possibilidade de trabalhar esse tema com vocês. Vocês aceitam ouvir? Bora ouvir. Aí eu já tinha impresso isso, né? Imprimi, passei para eles. Estude isso e se vocês se sentirem com vontade de propor alguma coisa, que eu não entendo essa linguagem. Aí eles voltaram umas 2 semanas depois com um projeto que eu curti muito, todo mundo curtiu, que era a primeira exposição que se chamou Nhenhenhen, Indígenas do Vale. Era uma instalação artística que trabalhava as 2 culturas fortes, Jei e Guarani, né? Tupi, e ficou uns 8 meses essa exposição. Ela surtiu o resultado que a gente esperava. No ano seguinte, a estrutura foi transformada e foi a segunda parte, que é a primeira etnia que formou a identidade do caipira Vale Paraibano, é o indígena que estava aqui. Depois, o português que chegou, né? A segunda exposição chamou Navegar é Preciso, uma nova maneira. Não. Somos todos portugueses. Navegar é preciso, somos todos portugueses. E a Célia Barros era portuguesa. Isso contribuiu muito. E no ano seguinte foi a cor que a ginga tem. Eu não lembro o nome, o primeiro nome chamativo, né? Então, trabalhou a cultura afro, né? O terceiro elemento desse caldeirão étnico que resultou no caipira, né? E eu não sei o que acontece, não teve muita repercussão local, esse conjunto de exposições. Só os professores. Professores curtiram muito, traziam as pessoas, os alunos que vinham durante a semana com as escolas, traziam os pais no fim da semana, quando acontece, quando eles gostam de exposição, né? Mas esse conjunto de exposições foi muito valorizado pelo CISEM, Sistema Estadual de Museus, que contratou esses artistas para levar essas exposições, primeiro em 2 municípios do Vale, depois em mais 4 ou 6 municípios do estado de São Paulo, norte, oeste, leste. Então, essa exposição circulou por aí e sempre quando eles abriam a exposição, eles faziam um comentário, um discurso lá, dizendo que essa exposição nasceu no Museu de Antropologia e no catálogo, eles me mandavam o catálogo, constava isso, essa exposição nasceu no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Então foi uma coisa que me agradou muito, me compensou, sabe, você investir nisso, né? Olha, do período que eu estive, bom, em termos de exposição, o que marcou a gente profundamente foi aquela dos pintores primitivos do Vale do Paraíba, né, que, embora fosse uma exposição de arte, mas a gente fez isso aí voltado exatamente para era o mundo do caipira, a maioria dos pintores eram assim, né? Então a gente havia essa visão, digamos, antropológica, etnológica também de fazer, não era só simplesmente a arte pela arte. Tá? Então isso é uma exposição que marcou muito, não só a mim, mas também a cidade, e que muita gente ficou impressionada. O prédio ele estava em restauro e a exposição se deu aqui naquela sala do lado ali, e na outra haviam os debates que a gente fazia. Então, mas foi uma coisa muito intensa, o prédio todo em construção e a gente já fazendo esse tipo de trabalho. E uma outra que marcou também para mim, em termos de exposição, foi do Museu de Rua, que foi uma coisa muito interessante quando a gente começou a levantar, o que eu acho muito bacana, que até as fotos, eu acho que estão no arquivo agora, fotos de vidro, né?
foram doadas para nós naquele período. Entendeu? A gente não só conseguiu coletar material, mas também conseguiu fazer um levantamento arquitetônico da cidade. Foi uma coisa muito interessante, trabalho junto com o Júlio Abe, do Akahara. Então, foram 2 exposições que marcaram bastante. Agora, paralelo a isso, foi o trabalho da... Era uma coisa muito intensa, quer dizer, ao mesmo tempo que fazíamos exposições, também a gente estava trabalhando em pesquisa de outras possíveis coisas para ser feitas. Por exemplo, a Casa de Farinha do Vale do Paraíba, que é um projeto que não vingou, mas que foi um projeto muito intenso. A gente estava, ao mesmo tempo, fazendo exposição, pensando em outros projetos também, e restaurando o prédio e pensando na formação da fundação, como seria isso, né, que ainda não estava sendo gerida ainda naquele período. Então era uma coisa que não tinha tempo de parar para pensar o que vai fazer. Muita coisa. Então, meu nome é Eliana, trabalhei há 20 anos no museu. Eu vim aqui, né, para Jacareí, sou de Caraguatatuba, então eu vim e acabei vindo estudar aqui no Carlos Porto, né, que era a Escola Coronel Carlos Porto. Fiquei 9 anos estudando aqui, né, daí em 78 saí para fazer o ensino médio, né, e passou o tempo, eu prestei concurso, passei e vim trabalhar no local onde eu tinha estudado. Então foi uma coisa gostosa, maravilhosa. Eu gosto do cheiro daqui, eu gosto do ar que tem aqui no museu. Gosto muito. Olha, eu quero deixar registrado que os últimos anos, aliás, o último ano foi muito significativo para mim aqui. Muito. Tá? Então, como agente cultural, que me marcou foram 2 momentos, né? Primeiro, atendimento, né? A recepção aos alunos, né? Para mostrar as exposições. E o segundo foi trabalhar na reserva técnica, que eu gostei muito de trabalhar lá. Porque as imagens para mim tinham um significado de história, né? Eu, por exemplo, sou evangélica, mas para mim as imagens têm uma história a ser contada, né? Então, por isso que eu gostei muito de trabalhar lá. Olha, como eu falei anteriormente, eu trabalhei na reserva, para mim foi um marco, né? Que foi o finalzinho, né, de eu estar aqui no museu. E eu gostava muito de estar em contato. Para mim o marco foi esse, estar em contato com as imagens. Eu gostava muito delas, de estar junto. Eu diria que visitassem o museu com mais frequência, né? As escolas fizessem várias atividades no museu, porque o museu está aberto para todos, mas eu vejo que principalmente para as escolas estaduais, municipais, particulares, ele tem a história, o prédio conta uma história também, né? Além de ser o museu, o prédio em si tem uma história para ser contada, então eles deveriam explorar mais isso. Meu nome é Márcia Raquel Alves, eu trabalhei no museu entre 2018 e 2019 como estagiária de História. Nossa, em termos de aprendizagem, ele me ajudou demais, porque eu aliava a pesquisa daqui com o que eu aprendia em aula, né, na faculdade, e me ajudou bastante também assim, com vivência em pesquisa, em conseguir contar para as pessoas, né, como eu faço licenciatura. Com as mediações eu perdi o medo, né, de falar e ensinar as crianças, então isso me ajudou demais. Então, é difícil falar o que mais me marcou no MAV, porque ele é meu lugar favorito da cidade desde que eu era pequena. Então, quando eu soube que eu ia conseguir estagiar aqui, foi como realizar um sonho para mim. Várias coisas marcaram, a vivência do MAV vai estar presente para sempre no meu coração. Mas assim, eu lembro que durante a pesquisa para a exposição da 7ª Arte do Vale do Paraíba, né, eu percebi que a gente sempre, a equipe, né, sempre ia para o geral e aí depois recortava para o Vale do Paraíba. E o quanto era importante essa pesquisa da história local e que a equipe tem muita dedicação a isso. E passar isso para as outras pessoas. As crianças, elas se encantavam de saber sobre a história da cidade delas, da região delas, e isso me marcou muito, assim, durante as mediações, quando eu ia falar com elas, eu falava e elas ficavam, nossa, mas isso é daqui, e sim, isso é daqui. E aí depois elas voltavam, né, teve até uma menina que eu fiz a mediação com ela pelo museu, e aí depois ela trouxe os pais e começou a ensinar, né,
tudo que eu tinha falado, contar para eles, isso me marcou bastante, assim, perceber como que o MAV é muito dedicado a preservar a história, a memória do local e como isso é importante para os moradores da cidade e da região se sentirem no seu lugar, sentirem a identidade da região deles aqui. Nossa, tinha muita coisa assim que eu achava muito bonito. Essa menina, por exemplo, acho que ela foi uma das que mais me marcou, assim, porque ela veio e ela ficou muito encantada com toda a história. E aí depois ela trouxe os pais para contar, assim, eu vi, ela ia mediando, assim, como quando a gente contava para ela a história, ela ia contando para os pais. E aí eu vi o quanto isso é importante mesmo para as pessoas. Então, eu tive aula de patrimônio, né, na faculdade. A gente já conversava bastante sobre as dificuldades, né, em preservar o patrimônio, ainda mais aqui no Brasil. E a gente também frisava bastante a importância da preservação da memória, né, para os moradores da cidade, do local, se sentirem, preservarem a sua identidade. Mas quando eu entrei, assim, vivenciei tudo isso, eu acho que eu senti esses dois lados. Eu senti o lado das dificuldades, mas eu também, no fim, via como que era gratificante, sabe? Ver, no final das contas, assim, tudo que eles aprendiam aqui, como eles se sentiam aqui. O MAV, ele representa para mim, assim, uma parte de amadurecimento muito grande, assim, em pesquisa, como pessoa, como entender o público, como entender, estudar história de uma forma assim, mais viva, mais ativa, e isso representa muito para mim. Desde criança, eu vinha quando eu era criança e aí eu pude participar do processo das criações das exposições, vi as crianças que vinham como eu com a escola, então é muito especial. Eu vou levar as pessoas daqui assim para sempre comigo, e o espaço em si. Bom, Carinha é muito especial, né? O MAV é meu vizinho, eu moro aqui ao lado, então eu sempre que eu passo na frente, também, porque eu vou à padaria ou a outro lugar, sempre que eu passo tem alguma lembrança que vem, né? É sempre mesmo. Então, assim, é muito especial, e hoje eu fiquei emocionada de chegar aqui e ver as pessoas que fizeram parte dessa história, que estão construindo nesses 40 anos, antes até, né, da sua inauguração, né, o Osmar, que participou desde o movimento inicial, o Adelmir também, encontrei com ele agora lá em cima. Então, desde essa turma que já está batalhando mesmo, envolvida no patrimônio cultural da cidade há mais de 40 anos, né, desde a década de 70. Então, eu acho que é isso que emociona, ver essa história viva, atuante, e uma grande costura com cada um que trouxe um elemento, né, desse grande tecido vivo de memórias que é o MAV. E é muito importante para a cidade, ele é significativo enquanto patrimônio e enquanto isso que eu falei das pessoas, né, encontrar essa história viva. E o que ele ainda representa e continuará representando, com certeza, para mim, para todas as pessoas envolvidas e para a cidade como um todo. Na verdade, pessoas que não estavam vinculadas e acabavam vendo o museu naquela época como depósito de velharia, da qual nós criticamos no começo, ao incorporar a ideia do museu, vestiram a camisa e se sentiram parte da casa. E foram essas pessoas como um todo que aqui viveram, que aqui dedicaram e entregaram a sua alma, que acabaram passando para a população qual era o verdadeiro papel do Museu de Antropologia, e acabaram se enxergando dentro do contexto, que não eram mais simples entes públicos ou funcionários públicos, mas tinham um papel fundamental da difusão do conhecimento, da democratização das informações, e que este museu ele só se faz a partir das pessoas que aqui estejam. Nada adianta um prédio todo suntuoso, todo embelezado, com afrescos, feito em taipa, com piso, dentro da intocabilidade, vazio, sem que ele seja incorporado pelas pessoas. Se não tenho as pessoas vivenciando isso, aí eu tenho uma coisa amorfa, uma coisa vazia, sem alma, sem sentido nenhum. E aí toda a essência, todo o discurso da antropologia cai por terra, aí vira uma antropofagia, devorando a si mesmo. A cultura é fundamental.
A cultura, é impossível você pensar uma nação, você pensar uma cidade sem uma referência histórica, sem uma referência cultural, sem um patrimônio cultural. Porque sem isso, ela é igual a todas, né? Ela não tem uma identidade, ela não tem uma carga simbólica que a defina, que a represente de maneira diferente dos outros, né? Então, eu acho que preservar esse patrimônio não é uma tarefa simples, não é. Há inúmeras incompreensões, falta de recurso. Para fazer isso tem que ter paixão, não há outra maneira. Olha, é uma coisa muito incrível, vendo aqui hoje, por exemplo, essa exposição de arqueologia. Não posso negar que a arqueologia é o meu fraco, né? Meu forte, sei lá como é que se diz aí. Eu gosto muito disso, né? Que, como ele disse, a ideia de pensar no Museu de Arqueologia, eu estive lá no Museu de Arqueologia da USP, quando eu vi e pensei, poxa, no Vale também tem resquícios arqueológicos, se nós pudéssemos fazer uma coisa assim. Então, vendo aqui, principalmente, não só essa exposição, mas as outras, como que o museu evoluiu e hoje ele está dentro daquilo que a gente pensou, entende? Eu acho assim, quando a Valdiza colocou o museu, bom, você sabe muito bem isso, a questão do fato museal, né? Quer dizer, o que a pessoa, qual a relação do indivíduo com o objeto, né? Eu acho que vocês também têm um trabalho educativo muito interessante, né? Então, acho que isso é uma coisa que me faz ver com muito carinho e satisfação que aquilo que a gente pensou no começo está sendo realizado agora. Que existe pessoal técnico, nós pensávamos que o museu tinha que ter museólogo, isso era fundamental, né? E felizmente tem, né? Felizmente a gente tem agora com você aqui, e arqueólogo também, quer dizer, então existe um corpo técnico que trabalha essa visão que nós pensamos atrás. Eu acho que eu poderia dizer aquilo que, bom, eu tenho guardado aqui, o que Valdiza falou do museu, né? Que você conhece aquele famoso discurso que ela faria aqui, mas que não fez, né? Fruto sazonado e bom este Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Eu fico até emocionado de falar isso, viu? Bom, tão cuidadosamente preparado pela alma de sua gente, que novas sementes dele sairão. Boas sementes, sem dúvida, de onde novos frutos surgirão. Futuro, passado, presente, museu, vida. Então, isso é o que vocês estão fazendo agora. Olha, desculpa, eu fico até emocionado de falar isso. Bom, a Valdiza, uma das coisas que eu até comentei com o pessoal aqui, ela era uma apaixonada pelo conhecimento, como a gente diz, o conhecimento do homem, né? Quer dizer, então na região do Vale do Paraíba, quando ela pensou, uma das coisas que ela falava para mim, que eu me lembro até hoje, uma frase que ela dizia do antropólogo Lévi-Strauss, né, aquele francês, né, que ela dizia, para conhecer os homens, você basta olhar ao seu redor. Agora, para conhecer o homem, né, o homem mesmo, quer dizer, na sua concepção total, é preciso você olhar muito mais longe e ver depois procurar as semelhanças e depois observar as diferenças. Isso era uma coisa que ela sempre me falava. Eu acho uma coisa que resume bem o pensamento que ela pensava e eu também, com relação ao que esse museu tem que fazer. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa muito mais profunda, transcende simplesmente a peça. Então, quando eu vi essa exposição aqui, tudo isso que está feito aqui, eu realmente fiquei emocionado de ver isso. Quer dizer, é essa visão que eu acho que o museu está tendo hoje de novo.